Sabe por que estamos vivos hoje? É graças a um homem fiel que andou com Deus há muito tempo. O nome dele era Noé. A Bíblia, em Gênesis capítulo 6, diz que lá no passado, uns 600 anos depois da morte do primeiro homem Adão, anjos do céu olharam para a terra e observaram as mulheres. Notaram que elas eram muito bonitas e começaram a ter pensamentos errados. Abandonaram o céu e tornaram-se como homens para se casar com elas. O que fizeram era desnatural e muito errado. As mulheres tiveram filhos que se tornaram gigantes violentos, chamados nefilins. Eles batiam nas pessoas. Muitos homens seguiram seu mau exemplo. Sem dúvida, até crianças tornaram-se violentas. As pessoas, naquele mundo violento, não ligavam para o sofrimento dos outros. Aproveitavam a vida, casavam-se, comiam e bebiam. Compravam e vendiam e não se importavam com Deus. Havia violência em toda a parte. Pessoas inocentes eram atacadas. O que Jeová Deus achava daquele mundo mau? Ele viu que a maldade dos homens estava em toda a parte. E que os seus pensamentos eram maus o tempo todo. Jeová ficou triste ao ver a maldade dos homens. O que Deus decidiu fazer? Ele disse: "Vou exterminar os homens da face da terra." Será que não sobraria ninguém na terra? Sobraria sim. A Bíblia nos diz que naquela época violenta, pelo menos um homem obedecia a Deus: Noé. Este homem, temente a Deus, e sua esposa tinham 3 filhos. Provavelmente Jafé era o mais velho. Sem era o do meio. E Cã, o mais novo. Esses filhos obedientes e as suas fiéis esposas ajudariam muito numa tarefa especial que Deus daria a Noé.
por que Noé foi favorecido por Jeová? O que o tornava especial? Noé era um homem fiel, que andava com Deus, servindo-o dia a dia. Noé era diferente dos demais da humanidade. Ele obedecia a Deus. Como Jeová destruiria aquele mundo mau? Ele disse: "Vou causar um grande dilúvio para limpar a terra. A água será tanta que tudo se afogará." Mas e as aves e os animais? E o fiel Noé e a sua família? Jeová deu a Noé instruções sobre como construir uma arca que salvaria vidas. Como seria a arca? Teria o formato de uma enorme caixa comprida. Seria estreita e comprida, com um fundo plano e quadrada nas pontas. Eles tiveram de limpar uma grande área a fim de marcar as medidas para essa enorme arca. Pode imaginar o seu tamanho? Mais de 120 metros de comprimento, bem maior do que um campo de futebol. Uns 20 metros de largura e a altura de um prédio de 3 andares. Noé provavelmente a construiu perto de uma floresta, onde era fácil conseguir madeira. Mas, como Noé e a sua família, apenas 8 pessoas, construiriam uma embarcação tão grande? Era algo que nunca tinham feito. Com a ajuda de Deus, conseguiram construir a arca. Além deste trabalho, eles tinham outra tarefa importante. Tinham de avisar os vizinhos sobre o dilúvio. Pode imaginar como aquelas pessoas devem ter reagido à pregação? Provavelmente diziam: "Seus tolos! Por que estão construindo essa caixa enorme? Estão perdendo tempo. O mundo não vai acabar." Não fizeram caso do aviso de Noé e simplesmente continuaram na sua rotina. Mas Noé escutou a Deus, não aos seus vizinhos. Ele e a sua família precisaram de muito tempo para construir a arca. Por mais de 40 anos, trabalharam arduamente na construção. Finalmente, a arca ficou pronta. Era a prova de água. Havia janelas ou aberturas em volta de toda a arca para a passagem de luz e de ar puro. Havia também uma grande porta num dos lados. Preparando-se para o longo tempo que ficariam na arca, Noé e a família tinham de providenciar frutas, grãos e outros alimentos,
precisavam levar água para si e para os muitos animais e aves. Mas isso não era tudo. Tinham ainda outra tarefa desafiadora e urgente. Gênesis capítulo 7 nos fala que Noé e a família começaram a conduzir todas as espécies de animais para a arca. Tinham pouco tempo para isso. Por quê? Porque Deus disse: em apenas 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. A terra toda será inundada. Exterminarei toda coisa que respira. Portanto, leva para a arca 7 de cada animal limpo, para ser usado na minha adoração. Das outras espécies, leva 2. Jeová deve ter ajudado Noé a conduzir as muitas espécies de animais para a arca. Nenhum foi esquecido, nem mesmo os pequeninos, os rastejantes, nem os mais lentos. Será que Noé perdeu tempo? Será que pensou, vou deixar para amanhã? Não, ele fez conforme tudo o que Jeová lhe ordenou. Não foi fácil, mas novamente ele e a sua família mostraram temor e obediência a Deus. Fizeram tudo o que Deus mandou. Quando todos os animais estavam seguros na arca, Jeová fechou a porta. Agora, Noé e a sua família tiveram de esperar. Será que o dilúvio viria? Ou fariam papel de tolos trancados na arca? Assim como Deus dissera, os céus se abriram. Choveu sem parar. Era um dilúvio. O aguaceiro caiu por 40 dias e 40 noites. Jeová cumpriu a sua palavra. As águas foram subindo. Imagine como todos se sentiram quando a arca começou a flutuar.
Os animais ficaram assustados. Não sabiam o que estava acontecendo. A arca começou a subir devagar, junto com as águas. Por fim, até os montes mais altos foram cobertos. A terra ficou inundada por 150 dias. O que aconteceu a todas as pessoas más, violentas, que haviam caçoado dos avisos de Noé? Morreram afogadas. Durante todos os meses que a arca flutuou, Noé e a sua família ficaram ocupados. Eles cuidaram das suas próprias necessidades e das dos animais. Apenas os animais dentro da arca e Noé e a sua família se salvaram. 8 pessoas sobreviveram porque escutaram a Jeová e fizeram o que ele mandou. Fizeram tudo o que Deus mandou. A seguir, Deus fez soprar um vento sobre a terra para secá-la. As águas começaram a baixar, formando oceanos, mares, lagos e rios. Imagine como Noé e a sua família se sentiram quando a arca, de repente, pousou no Monte Ararat. O que aconteceu a seguir? Gênesis capítulo 8 diz que Noé soltou um corvo para ver se havia terra seca por perto. Mas o corvo ia e voltava. Não havia onde pousar. Depois, Noé soltou uma pomba. Mas mesmo indo bem longe, ela não encontrou árvores. Igual ao corvo, ela também voltou. 7 dias depois, Noé soltou a pomba de novo. Ela voltou com uma folha de oliveira recém-arrancada no bico. Noé soube então que algumas árvores já não estavam cobertas pela água. Por fim, o solo secou. Noé aguardou a próxima ordem de Jeová. Deus disse: sai da arca, tu e toda a tua família, e todas as aves e os animais. Como você teria se sentido após ter sobrevivido ao dilúvio? Teria ficado muito grato a Deus. E foi exatamente assim que Noé e a sua família se sentiram. Ficaram tão gratos que construíram um altar para Jeová. Ofereceram sacrifícios de agradecimento sobre ele. Deus se agradou muito disso.
Noé e a sua família ficaram muito felizes por Jeová tê-los salvado. Jeová os abençoou e lhes disse para ter filhos e espalhar-se pela terra. Com o tempo, os filhos e as noras de Noé tiveram seus próprios filhos. Os animais também tiveram seus filhotes. Assim, os humanos e os animais começaram a espalhar-se por toda a terra. Jeová fez uma promessa solene a Noé e ao restante da humanidade. Nunca mais enviarei um dilúvio para arruinar toda a terra. Ele lhes deu algo belo no céu para ajudá-los a lembrar-se da sua promessa. Dou deveras meu arco-íris na nuvem, e ele tem de servir como sinal do acordo entre mim e a terra. Você também pode ser igual a Noé. Como? Por aprender do seu bom exemplo. Ele tinha uma família forte e espiritual. Juntos, construíram a arca e cuidaram dos animais. Eles também pregaram a um mundo descrente. Noé era pregador da justiça. Noé andou com Deus. E nós também precisamos andar com Deus. Como? Precisamos pregar as boas novas de que Deus prometeu eliminar os maus. Ele restabelecerá o paraíso na terra para todas as pessoas boas que o servem e seguem o seu Filho Jesus. Então, Noé e sua família serão ressuscitados para viver na terra. Estará lá junto com a sua família? Estará no paraíso para falar com eles? Se andar com Deus, com certeza estará lá.